Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Pô, Sidney, é o maior site mesmo? Se não é, está próximo disso. E eu tenho certeza já que com certeza é o maior site. Então vem aqui comigo, turma. O que a gente vai fazer hoje? Tipos de sujeito. Como assim, Sidney? Isso é molezinha? Claro que não. Veja bem, quando a gente fala de concordância verbal, a gente, na verdade, faz uma relação entre o verbo e o sujeito. E se a gente entender isso bem, na verdade, a gente está fazendo uma relação entre o verbo e o núcleo do sujeito. Então, se eu não souber muito bem como é que funciona o esquema do sujeito, eu jamais vou conseguir trabalhar bem a concordância verbal. Ah, professor, mas eu já estudei concordância verbal e eu consegui fazer direitinho. É claro. De vez em quando você vai conseguir, mas nem sempre. Se você não dominar o sujeito realmente, você não vai conseguir fazer bem as questões de concordância verbal, porque se a relação da concordância verbal se dá entre o verbo e o núcleo do sujeito, se eu não sei identificar um sujeito, como é que eu vou fazer uma questão de concordância verbal? Sem contar que em provas de concursos públicos, é claro que a concordância verbal tem uma incidência maior, mas a gente também tem questões de tipos de sujeito. Então é bom você ficar ligado com isso, tá tranquilo? Então vamos lá, vamos ver como é que o negócio começa aqui a funcionar na prática. Turma, quando eu falo em tipos de sujeito, na verdade eu tenho 3 tipos de sujeito. Fica lembrando da época da escola. Poxa, professor, eu acho que na verdade é muito mais, porque eu lembro de ter estudado vários tipos de sujeito. Não, na verdade você estudou 3 tipos. Você estudou o determinado, o indeterminado e a oração sem sujeito. O problema é que eles vão se ramificando de acordo com alguns casos. Aí você acha que é muita coisa, quando na verdade eu só tenho 3 tipos. E se eu entender bem o conceito de cada um, eu consigo trabalhar, beleza? Então vamos lá, vem aqui comigo. Eu tenho primeiro o sujeito determinado, que é aquele que eu consigo identificar. Olha aqui comigo, é aquele que se pode identificar com precisão a partir da concordância verbal, ou seja, ele vai aparecer explícito ou implícito na frase. O fato é que eu vou conseguir dizer quem ele é. Eu vou apontar, ó, eu sei que é esse camarada aqui, eu estou identificando. Então, vem aqui comigo. Primeiro caso, sujeito simples. Então, turma, o que é um sujeito simples? É aquele camarada que possui apenas um núcleo. Então, vem aqui comigo. Um galo sozinho não tece uma manhã. Qual é o sujeito? Como é que eu vou saber quem é o sujeito? Quem é o camarada que é o referente daquele processo? Eu vou de cara no verbo, turma, e pergunto a esse verbo quem ou que, e automaticamente ele vai me dizer. E sempre perguntarei no singular. Ah, professor, mas se o verbo estiver no plural? Não tem problema, eu pergunto no singular e ele vai me responder. Se o meu referente, se o meu sujeito estiver no plural, ou então eu tiver mais de 2 elementos, né, 2 ou mais, aí sim ele realmente está no plural, porque pode ser uma pegadinha no dia da prova. Então vem aqui comigo. Quem é que não tece amanhã? Responde para mim. Um galo? Não, tudo isso daqui, ó, um galo sozinho. Agora, diz para mim, quem é o núcleo do sujeito? Como assim, Sidney? Vamos lá. Quem é o camarada mais importante daquele elemento ali? Ah, Sidney, é o galo. Claro que é o galo. Lembra daquela primeira aulinha de classes gramaticais em que eu disse a vocês que o núcleo de qualquer estrutura nominal é sempre o substantivo? Então, para eu identificar o núcleo do sujeito, basta procurar um substantivo que não tenha preposição. Se eu fizer isso, eu sempre vou acertar. Agora, vem comigo. Eu digo, um galo sozinho não tece uma manhã. A palavra galo é um núcleo do sujeito, então este verbo concorda com quem? Com galo. Como eu tenho galo no singular, o verbo fica no singular. Tá vendo? Questão de tipo de sujeito e automaticamente eu já estou trabalhando uma concordância verbal. Agora, olha o próximo caso aqui. Sujeito composto. Possui 2 ou mais núcleos. Então vem aqui comigo. Pedro e Bino consertaram um caminhão. Lembram do Pedro e Bino, daquela minissérie Carga Pesada? Eu adorava. Pena que acabou, né? Agora vem aqui comigo, ó. Eu vou de cara no verbo e pergunto a ele quem é o sujeito.
quem ou que. Diz para mim, quem consertou o caminhão? Opa, Pedro e Bino. Então, quantos núcleos eu tenho? 2. Eu tenho o Pedro e o Bino. Se eu tenho 2 núcleos e este verbo concorda exatamente com 2 elementos, este verbo deve ficar o quê? No plural. Então, por isso a frase está correta. Pedro e Bino consertaram o caminhão. Tranquilo até aí? Aí vamos supor que eu faça assim contigo, ó. Os jogadores ganharam a Copa. Pergunta simples, mas que ainda assim pode confundir a cabeça de alguns candidatos. Qual é o sujeito nessa frase? Aí você deve estar em casa. Essa é moleza, Cisne. O sujeito, os jogadores. Aí eu te pergunto, quem é o núcleo do sujeito? Ah, jogadores, Cisne. Aí eu te pergunto, que tipo de sujeito a gente tem ali? Simples ou composto? Aí tem aluno que de bate pronto, simples, Cisne, mas tem aluno que vai ficar na dúvida. Opa, eu acho que é composto, afinal de contas, se são os jogadores, a gente tem mais de um, não é, Cisne? Mas vamos lá. Quando eu falo que o sujeito simples possui apenas um núcleo, é porque ele possui apenas uma palavra como núcleo. Quando eu digo que ele é sujeito composto porque possui 2 ou mais núcleos, é porque ele possui 2 ou mais palavras como núcleos, independente de estar no singular ou no plural. Então aqui, ó, quando eu digo os jogadores ganharam a Copa, eu tenho jogadores que está no plural, mas eu tenho quantas palavras como núcleo? Apenas uma. Então se eu tenho apenas uma palavra como núcleo, eu tenho um sujeito simples. Agora, a gente aprendeu muito bem que é o verbo fazendo concordância com o núcleo do sujeito, não é verdade? Se o núcleo está no plural, o verbo também fica no plural. Então, a frase, ó, perfeita, mas a gente tem aqui, sem sombra de dúvidas, um sujeito simples. Até o momento, tudo muito tranquilo, não é? Então, agora, vamos começar a dificultar um pouquinho mais. Olha aqui esse camaradinha, sujeito desinencial. Olá, meus amigos! E aí, galera? Tá gostando da aula do professor? Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, faça o nosso super curso da PGE 2016 para os cargos de técnico e para o cargo de administrador. Você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício. Nós, aqui do Lá Concurso, preparamos para vocês um super curso, um curso super competitivo. Se você cumprir as nossas metas de estudos, você vai gabaritar na prova. Detalhe, olha só, o custo de técnico custa apenas 10 de 25 e o de administrador 10 de R$30, o melhor custo-benefício. Pode se matricular que você não vai se arrepender. E aí, galera, esse aqui é o material dessa videoaula aí que você acabou de assistir, essa pequena aula aí demonstrativa. Nós temos muito mais aulas aí do curso, então vai lá no nosso site, laconcurso.com.br, clique lá em documentos e faça o download da aula, ok? Espero vocês, forte abraço!